Fala galera, estamos na era de The Ones Who Live. Simplesmente galera, nesse vídeo aqui vou trazer easter eggs que remetem a outras produções do nosso universo The Walking Dead e também algo bem especial no final desse vídeo aqui, que não foi nem algo falado durante o episódio, mas algo mostrado na abertura do nosso spin-off de Rick e de Michonne e tudo mais. Então galera, aqui dessa vez eu vou fazer completamente diferente porque eu escrevi um roteirinho aqui e vamos dar play para não perder nenhum tipo de informação e tudo mais. Bora lá. O mundo é muito maior do que a gente pensava. Escreveu um prisioneiro, Rick Grimes, em sua carta para a esposa Michonne durante esses 6 anos que ele passou ali na República Cívica da Filadélfia. Como encarregado do tenente-coronel Okafor, o consignário Grimes passou mais 2 anos subindo na hierarquia militar ali da República Cívica, como sargento-major Grimes, um piloto de helicóptero e soldado servindo na força de 17 mil comandados pelo major-general Bill. Qual é o código do CRM? Segurança e sigilo acima de tudo. E isso escreveu o Rick em uma de suas cartas, tá? Tudo girava em torno de segredos. O exército mantinha a cidade em segredo a todo custo. Tudo que o exército fazia era segredo para a cidade. E havia os soldados com aquelas listras vermelho-sangue que mantinham o que faziam em segredo para toda a força. Segredos sobre segredos. Os segredos do comando da força do CRM são classificados no Echelon Briefing, que contém todas as informações, os porquês e tudo que 90% de nossa força não sabe e 100% de nossa cidade não sabe, disse Okafor a Rick e também para a Peltor. O arquivo ultra secreto inclui informações sobre as operações militares táticas. Aqui, a ex-tenente-coronel Elizabeth Kubrick e também a Jade Stokes realizaram sobre ordens de Bill que foram mostradas lá em Orbion, tá? E também pontos que foram referenciados indiretamente na estreia da série agora em The Ones Who Live, juntamente com retornos de chamadas para as primeiras temporadas lá de The Walking Dead e também de Fear the Walking Dead em relação às explosões, tá? Na verdade, The Walking Dead é na segunda temporada. O episódio começou com um noticiário da República Cívica informando que a cidade de Omaha, uma das 3 cidades sobreviventes no continente, havia caído e que o CRM estava investigando se o colapso foi causado pela pressão de uma massa de zumbis. A aliança dos 3 era agora uma aliança de 2. E como é que funciona essa aliança dos 3, tá? Em Orbion foi estabelecido que a aliança dos 3 era representada pelo símbolo dos 3 anéis. A República Cívica da Filadélfia, que tem uma população de mais de 200 mil pessoas, Omaha, no Nebraska, 97.407 pessoas, e Portland, no Oregon, com uma população de mais de 87 mil pessoas. As civilizações aliadas incluíam outros 9.671 sobreviventes da menor comunidade satélite de Omaha, a colônia Campus, ou Campus Colony, como a gente conheceu. 10 anos após o surto, em 2020, Bill ordenou que Kublak e Stokes destruíssem a zona segura de Omaha e a colônia de Campus. O comando da força do CRM matou os civis com um ataque químico de gás cloro. Depois explodiu as paredes com explosivos e fez com que as comunidades fossem invadidas por rebanhos e rebanhos de zumbis. Publicamente, o CRM afirmou que rebanhos de mortos se fundiram no enorme mega-aglomerado, que percorreu e destruiu as colônias de Omaha e de Campus Colony. Secretamente, o CRM eliminou 2 ameaças potenciais da República Cívica. Em Orbion, Jades afirmou que a modelagem do CRM revelou que a aliança logo se tornaria um dreno nos recursos de alimentos, água, energia e também o que mais pudesse acontecer. Omaha, Campus Colony e Portland se tornaram demasiado dependentes da República Cívica e nunca seriam totalmente autossustentáveis. Para evitar que a fome e o conflito se espalhassem até a última luz do mundo, o exército da República Cívica agiu para romper todas as alianças. Origens do CRM, tá? Orbion revelou que o CRM concordou com uma transição de poder para o governo civil da República Cívica após 10 anos. Mas uma década depois, em 2020, Bill fez lobby para um adiamento de emergência da supervisão civil e citou as tragédias em Omaha e na colônia Campus como causa para o exército da República Cívica continuar a operar independentemente da cidade. Em The Ones Who Live, Bill diz a Rick que o CRM se originou como Guarda Nacional da Pensilvânia. Fiéis ao seu lema, civil na paz, soldado na guerra, Bill e a Guarda impediram que as forças federais bombardeassem Filadélfia no início do surto em 2010 e depois se tornaram o exército da República Cívica quando a cidade da Filadélfia foi fortificada e isolada. A Operação Cobalt, cara. Como membro da Força Aérea, Okafor realizou os bombardeios de Atlanta e de Los Angeles durante os protocolos da Operação Sunset. A Operação Cobalt foi o último esforço militar para conter o vírus Wildfire que se espalhou pelo mundo em agosto de 2010, e esses eventos foram retratados em The Walking Dead, em Fear e também em Orbion. Já em Orbion, cara, a gente viu inclusive a personagem da Huck, quando ela se recusou
a obedecer às ordens para executar civis durante a Operação Cobalt. Isso juntou a sua mãe, a Elizabeth Kublai, nas fileiras do CRM. Deontay Lee revelou que Okafor desapareceu da Força Aérea quando foi encarregado de liquidar a Filadélfia. Okafor, a caminho da Filadélfia, ele mudou de lado e bombardeou mais de 4.000 fuzileiros navais, inclusive a sua esposa, né? Ele então se juntou ao CRM e, obviamente, o General Bill. O Okafor acabou simplesmente, né, recrutando ali, mudou de lado para simplesmente pegar o Rick e também, né, acabou pegando, deixa eu dar uma pausa aqui, acabou pegando o Rick e também a nossa querida Pearl Thorne para tentar trazer eles para que fosse realmente descoberta essa verdade em relação ao CRM. E toda essa parte de conspiração é algo que, assim, ó, tá me interessando muito, algo que eu e o Henrique conversamos junto com todos vocês durante a nossa primeira live do primeiro episódio do Anos Relief, e é algo que tá já colocado implicitamente, né, por trás, digamos, de toda essa grande narrativa que está acontecendo. E é algo que também vou trazer em vídeo especial sobre, cara, qual é o grande objetivo que o CRM tem. Qual é? E a última coisa, galera, simplesmente o quê? É o mapa do CRM. O mapa do CRM, que aparece ali rapidamente nos créditos iniciais que tem, né, na grande cena de abertura que tem de The Ones Who Live, tem um mapa dos Estados Unidos, onde a gente vê ali as comunidades colocadas, bem bonitinhas ali no mapa, as comunidades já colocadas aqui sobre a Aliança dos Três. E tem algo no Texas que chamou muita atenção, que é muito importante. Por quê? Fear the Walking Dead, no final de sua sexta, início de sua sétima temporada, aconteceu algo muito importante em relação a toda a seita que estava acontecendo e as explosões nucleares lá colocadas e toda a radiação que isso, obviamente, desencadeou. Isso foi muito mal retratado na sétima temporada de Fear the Walking Dead. Já conversamos demais sobre isso, mas demais sobre isso. E algo que nunca foi, querendo ou não, assim, tratado com uma grande consequência nas outras séries, né? Naquele momento lá a gente estava ainda com a série principal, realmente nada disso apareceu, nem nada, absolutamente nada. Em Dead City, pior ainda, porque a trama, por se passar num futuro, ela deveria trazer algum tipo de informação, tá? E esse deveria estar sendo bem brando, digamos assim, tá? É algo que simplesmente não parece ter acontecido, tá? Simplesmente explosões nucleares, ok? Não tem nada, nenhuma referência a isso. Daryl Dixon é a mesma coisa. Agora, em The Ones Who Live, a gente tem essa referência, pelo menos colocada como um easter egg, pelo menos nesse momento, colocado ali no mapa do Texas, que isso realmente é de conhecimento do CRM que algo aconteceu lá atrás. Porque em Fear, que é realmente o lugar onde isso deveria ter tido uma grande consequência, tá? Principalmente pela questão do CRM, principalmente por a gente já saber o que acontecia, né, dos helicópteros, em relação aos alimentos, em relação ao combustível, porque é a entrada da personagem da Isabel dentro de Fear the Walking Dead, a ligação que ela tem de começo com a Al, tudo isso, cara, deveria ter tido sim algum tipo de consequência ali dentro de Fear the Walking Dead, que obviamente tinha essa ligação por completo em relação ao CRM. Em Orbeyond, cara, sabe, é uma coisa meio complicada até de colocar como que eles poderiam colocar na segunda temporada, porque a segunda temporada estava muito bem centrada em outras questões do CRM, que até esse momento aqui em The Ones Who Live não parece que vai ser, sabe, aproveitado, desenvolvido. Parece que em The Ones Who Live a gente vai aproveitar muito até esse contexto do A e B de outra forma do que a gente viu ser explorado lá em Orbeyond, porque já está explorado, é como se fossem, né, querendo ou não, coisas complementares. Mas, realmente, são objetivos diferentes que existem, né, como se fossem departamentos completamente diferentes um do outro ali, que eles se complementam porque eles estão abaixo, né, de uma mesma ordem, que é o comando do General Bill. Só que a gente ter pelo menos isso colocado já em tela, que o CRM conhece exatamente o que aconteceu no Texas, que realmente teve essa radiação provocada por uma explosão nuclear, cara, muito obrigado por terem se preocupado com esses detalhes, porque isso é algo muito importante para nós, que a gente conversa, que a gente debate, que a gente teoriza sobre tudo isso. Se isso realmente vai ter algum tipo de importância, a gente vai ver mais para frente, mas pelo menos o CRM conhece o que aconteceu. Isso já é um grande avanço, esse preenchimento de lacunas, que já deu para entender.
é realmente algo do interesse deles que isso realmente aconteça. Certo, galera? E uma coisa muito importante que não tem tanta ligação com isso tudo que aconteceu de história, de conexões, easter eggs, referências, né, história do CRM, do que foi contado no primeiro episódio de Dance Relief com as outras séries, mas Andrew Lincoln deu uma entrevista, né, falando sobre a decisão do personagem Rick Grimes perder a mão e a maneira como ele perde a mão ser muito da sua insistência para que aquilo realmente acontecesse. Então, tudo aquilo, galera, que eu sempre falo, que eu sempre trago, que as spin-offs, não importa se é Dead City, se é Daryl Dixon e agora The Ones Who Live. Os atores, para ter esses novos contratos, eles têm sim poder decisivo sobre o que vai acontecer ali dentro. E isso está muito claro desde Dead City, quando, né, Jeff D. Morgan dá a entrevista, após ter o episódio onde Negan conta para Maggie lá o que tinha acontecido com a sua esposa, com a Anne, com o filho, toda a história, porque ele não era nem um pouco a favor do que foi colocado, né, pelos, eu não vou dizer roteiristas, tá, mas porque existia toda a questão de produção, a gente sabe que a produção é executiva, o showrunner, que comanda realmente qual é a história maior que vai acontecer ali, a palavra final é do showrunner. Em The Walking Dead, no caso, naquele momento, era da Angela Kang. Não concordava com a história, né, do Negan receber uma outra esposa após tudo que ele tinha sofrido pelo Lucio e tudo mais, entendeu? E a gente vê, né, naqueles episódios especiais dessa temporada, a história do Negan, né? A gente vê o Here's Negan, a gente vê a conexão do Negan em relação ao Lucille, a importância toda pro personagem, ele viveu aquilo ali em tela, né? Ele trabalhou aquele personagem ali com aquele ponto que era característica da história do personagem, sabe? Não concordava do personagem ter uma nova esposa nesse momento. Tanto que na sua primeira oportunidade, isso foi tirado e explicado numa linha de diálogo. Então, aquele lá é um exemplo, esse aqui talvez seja o maior exemplo de todos. Rick Grimes, logo nos seus primeiros minutos, isso colocado todo no contexto da história, por que ele perde a mão e por que isso aconteceu. Isso veio de algo que Andrew Lincoln sempre quis fazer. Nunca foi dado real espaço para que isso pudesse acontecer na série principal. E agora, onde ele é produtor executivo também, aconteceu. E a Dana Gurira também a favor disso para acontecer. Então, galera, a gente entende muito bem que muita coisa que a gente viu na primeira temporada de Dead City, viu na primeira temporada de Dare, vai ver na segunda, agora também com a inserção da Melissa McBride nessa parte também, como produtora executiva, em The Ones Who Live, a gente está vendo Andrew Lincoln e Dana Gurira também, esse poder todo criativo, decisivo para o que acontece em tela que a gente vê como espectador. Certo, galera? Coloque embaixo nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso, qual é realmente o objetivo do CRM, que é o assunto que falaremos no próximo vídeo. Take 04, viva o sonho aqui!